A lenda do Voragar. A névoa caiu sobre a vila de Elsbridge como um cobertor doentio. Não era como as brumas comuns das manhãs de outono, esta era densa, pesada e avermelhada. Tão espessa que parecia ter peso, sufocando a luz, abafando os sons e oprimindo até os pensamentos. Os mais velhos se entreolharam em silêncio, e uma única palavra percorreu os lábios enrugados com o pavor de quem já viu o fim. Voragar. 3 crianças haviam desaparecido na noite anterior. Não se ouviu choro, gritos ou passos. Apenas um sussurro vindo da floresta, um som grave, gutural, como o ronco de uma besta que espreita sob a terra. Os cães latiam desesperados para a névoa, mas não ousavam cruzar a linha que separava a estrada da floresta. Alguns animais simplesmente caíam mortos, os olhos vidrados, como se tivessem visto algo impossível. A escola foi fechada. O sino da capela não tocou. As janelas foram pregadas. As pessoas sussurravam orações esquecidas, enquanto a névoa rondava suas portas como dedos invisíveis. E mesmo assim, durante a madrugada, ouviu-se a risada. Ela não era humana. Rasgava o silêncio como lâminas de vidro. Algo grotesco, selvagem, zombeteiro. E vinha de todos os lados, e de dentro. Na manhã seguinte, a névoa permanecia. Mas agora havia marcas no chão. Garras fundas na terra, grandes demais para qualquer animal conhecido. Trilhas que se moviam em círculos, como se algo dançasse ao redor das casas. E no centro da praça, o sino da capela, arrancado e derretido. E ali, rabiscado com unhas no mármore quebrado, uma frase repetida. Eu voltei. No subsolo da biblioteca velha, onde os arquivos da vila repousavam cobertos por poeira e traças, o historiador Edgar Vine remexia pergaminhos esquecidos. Quando criança, ele ouvirá os sussurros sobre Voragar, o monstro do névoa-sangue, o devastador de memórias, mas nunca acreditara. Para ele, era apenas folclore, um conto repetido para manter as crianças longe da floresta. Mas agora, diante do sino derretido e dos desaparecimentos sem rastros, a dúvida o corroía. Entre páginas frágeis e livros encadernados com couro escurecido, encontrou algo. Um diário antigo, sem nome, sem capa. Dentro dele, trechos de delírio, rabiscos e frases desconexas, exceto por uma, repetida com crescente desespero. Voragar não mata. Ele apaga. Mais adiante, um trecho legível, o ritual foi um erro. O véu foi rasgado. Não era um deus. Não era um espírito. Era um vazio faminto. Ele se aproxima com a névoa, e cada riso é um pedaço arrancado da realidade. Edgar sentiu o estômago revirar. Largou o diário quando ouviu o som, um estalo leve, como algo arranhando pedra, vindo do corredor. O porão estava trancado por dentro. Ele sabia disso. E mesmo assim, havia algo se movendo ali. Luzes falharam. As lâmpadas tremeluziram até se apagarem por completo. No breu, um som ecoou, não alto, mas profundo. Como o riso abafado de alguém observando no escuro. Ele correu, tropeçando em escadas, subindo como um louco, até arrebentar a porta da biblioteca. Lá fora, a névoa estava mais espessa. Mais vermelha. E no chão, onde ele pisou, surgiram pegadas. Não as dele. Garras. Molhadas. Recentes. E no reflexo da janela? Por um segundo, ele viu seu próprio rosto sorrindo. Edgar não dormiu naquela noite. Nem na seguinte. A cada vez que seus olhos se fechavam, o mesmo pesadelo retornava, ele caminhando por uma floresta em chamas, cercado por risos abafados e olhos vermelhos escondidos na névoa. Sempre terminava da mesma forma, com seu reflexo sorrindo para ele, enquanto o resto do mundo derretia em silêncio. Mas o pior veio ao acordar, ele não se lembrava do nome da própria mãe. Na manhã do terceiro dia, a vila já não era a mesma. Pessoas desapareciam sem qualquer sinal. Não restavam nem objetos pessoais, nem rastros, nem memórias. Quando Edgar perguntou por Nora, a florista da praça central, ninguém soube de quem ele falava. Mas ele se lembrava dela. Ele comprava flores todas as segundas. Tinha certeza. Ou, achava que tinha. No chão da antiga capela agora abandonada, encontrou algo gravado no altar de pedra. Quando ele rir, olhe para sua própria boca. A frase ecoou na mente de Edgar como um aviso tardio.
Ele se levantou e correu até o espelho do banheiro da casa mais próxima. Encarou-se. Nada. Mas então forçou um sorriso. Lentamente. E algo, em respondeu. O reflexo continuou sorrindo mesmo quando ele parou. A pele do reflexo parecia mais pálida. Os olhos, mais fundos. Os dentes, e muito mais afiados do que deveriam ser. Edgar recuou, ofegante, sentindo a loucura roçar sua mente. Na vila, o tempo parecia congelado. Os relógios pararam às 3h33. O céu mantinha um tom alaranjado escuro, mesmo ao meio-dia. A névoa vermelha parecia viver, se movia, pulsava, se enroscava nos postes como serpentes famintas. E ao fundo, a risada. Sempre a risada. Mais alta. Mais próxima. Edgar já não sabia quantos dias haviam se passado. O tempo havia se tornado uma sombra confusa, um ciclo de nevoeiro, sussurros e esquecimento. Pessoas desapareciam diante de seus olhos, e ele era o único que ainda se lembrava delas. Era como se ele estivesse preso entre dois mundos, um onde o horror caminhava invisível, e outro onde a realidade escorria como sangue entre os dedos. Naquela noite, a névoa entrou em sua casa. Ela se infiltrou pelas frestas, como fumaça viva. Não havia vento. Nenhuma brisa. Apenas aquele cheiro estranho de ferro e madeira podre. E no centro da sala, ele apareceu. Primeiro, foi uma silhueta. Alta, disforme, como se o próprio ar se contorcesse ao seu redor. Depois, garras surgiram, longas e retorcidas. O corpo era feito de carne cicatrizada e pulsante, como se 1000 cortes tivessem sido deixados abertos. Havia chifres, mas não pareciam naturais, pareciam parte de um esqueleto retorcido tentando sair da carne. E os olhos? Eram buracos ardentes. Voragar não correu. Não gritou. Não atacou. Ele riu. Aquele som, tão profundo e antigo, que parecia vir de dentro da própria terra. Edgar tentou se mexer, mas o corpo não obedecia. Tentou gritar, mas sua voz havia sumido. A criatura ergueu uma das mãos deformadas e apontou para ele. Foi então que as paredes começaram a mudar. Fotos se apagavam. Objetos desapareciam. A mobília se desfazia em poeira diante de seus olhos. Sua história estava sendo apagada. Ele correu para o espelho mais próximo e se olhou. O reflexo já não era o dele. Era Voragar, sorrindo. Você já foi meu, Edgar, disse a voz dentro da mente dele. Só não se lembrava. A risada voltou. E com ela, a casa desapareceu. Restou apenas o espelho. Edgar acordou no meio da estrada de terra, sob uma névoa tão densa que sequer via os próprios pés. O silêncio era absoluto, nem vento, nem insetos, nem vozes. Ele se levantou cambaleando, sentindo o mundo ao redor estranhamente vazio. A vila havia sumido. Não destruída. Não queimada. Sumido. Onde antes havia casas, ruas, pessoas, agora só restava um campo cinzento, plano, coberto por neblina pulsante. E acima, um céu de um vermelho morto, sem nuvens, sem estrelas. Edgar tentou falar, mas a própria voz lhe parecia distante, abafada, como se não lhe pertencesse mais. Caminhou por horas, ou seriam minutos. Até encontrar algo, um espelho. Alto, cravado no solo como uma lápide. E dentro dele, a vila inteira. Gente andando. Crianças rindo. Mas ninguém via Edgar. Ele gritou. Socou o vidro. Chorou. Do outro lado, todos viviam, sem ele. E então, Voragar surgiu novamente, atrás do reflexo. Mas desta vez, ele não ria. Apenas o encarava. Lentamente, a criatura ergueu a mão e tocou o espelho por dentro. No mesmo instante, Edgar sentiu o frio atravessar sua pele, congelar sua mente. Você já não existe, sussurrou a voz dentro de sua cabeça. Você é apenas, uma lembrança esquecida. E o mundo escureceu. Ninguém mais fala de Edgar Vinnie em Elsbridge. Aliás, ninguém mais lembra que ele existiu. Mas às vezes, quando a névoa cai vermelha e espessa, um espelho aparece onde não deveria.
E por um instante, você vê uma figura do outro lado, batendo com as mãos, como se implorasse para sair. Então, você ouve uma risada e sente algo tocar seu ombro. Quando você se vira, não há nada. Mas no espelho, você está sorrindo. Se você gostou dessa história cheia de mistério e ação, inscreva-se no canal Um Contor para mais histórias incríveis. Lá você encontrará aventuras eletrizantes, criaturas lendárias e muito mais sobre o mundo dos games mobile. Não perca tempo, junte-se à nossa jornada e venha explorar um universo de contos épicos. Se inscreva agora!